Olá pessoal, começando mais uma aula, né? Hoje formação humana, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Na verdade é um desafio para vocês, certo? E como seria esse desafio? É o desafio para acertar o nome do filme. Professor, como é que eu vou acertar o nome do filme? Pessoal, vocês vão tentar acertar, né? A partir de figuras, né? Eu tenho certeza que vocês já viram esse desafio ou já brincaram, tentaram brincar, mas é esse o desafio, né? Você tentar acertar o nome do filme a partir de figuras, ok? Então, mas antes de começar, né, pessoal, eu quero falar com vocês, né, o porquê desse desafio, né? Por que, professor, a gente faz esse desafio? Porque, pessoal, quando a gente está trabalhando esse desafio, a gente não está somente brincando, a gente está também desenvolvendo, né, e fortalecendo o nosso o nosso pensamento, o nosso cérebro, né? Por quê? Porque quando a gente faz determinados desafios, né, de raciocínio, a gente está forçando a mente ao que? A pensar, certo? E muitas vezes, pessoal, no nosso cotidiano, a gente não faz isso. E o nosso cérebro, né, ele se acomoda, certo? Por isso que é muito importante vocês fazerem, por exemplo, esse desafio ou o desafio da cruzada, né? Cruzadinha, colocar os nomes a partir de um mini texto, né? Então, tudo isso são desafios que fazem com que o seu cérebro, né, funcione mais, né? Que ele tenha um raciocínio lógico, certo? Então, ó, como diz aqui, desafios nos ajudam a testar nossa capacidade de enxergar para além do óbvio e colocar nosso raciocínio lógico dedutivo para funcionar, além de serem um ótimo exercício de concentração e foco. Então não é só exercitar a mente, né? Tem outro ponto positivo, que seria qual? Exercitar o que? A concentração e o foco, né? Que é de suma importância também para a gente fazer muitas atividades do nosso dia a dia. E até mesmo que estudar, né? Para a gente estudar, a gente tem que ter foco e concentração, que muitas vezes a gente não tem, né? Quando a gente está estudando e a gente vai pensar na morte da bezerra, vai pensar em outra coisa, vai pensar numa folha caindo do pé, né? Então tudo isso ajuda para você ter concentração, né? No seu dia a dia e nos seus afazeres, ok? Então vamos aqui para as figuras, né, pessoal? Ó, eu trouxe aqui algumas figuras para vocês, certo? Como eu disse, o desafio consiste em quê? Você olhar as figuras que estão aí e tentar acertar o nome do filme. Então eu posso citar alguns para vocês que vai estar na atividade, certo, pessoal? Vai estar lá uma imagem para vocês e vocês vão tentar adivinhar qual é o filme. Mas ó, por exemplo, a gente tem aqui o primeiro. O primeiro eu posso pensar que seria o quê? Qual o nome do filme? Eu acho que aqui nesse caso seria Up, Altas Aventuras, né? Isso por quê? Porque tem a casa, os balões, né? A figura do velhinho e o menino, né? Todos esses elementos estão constituindo, né? Para que você faça alusão ao filme, ok? Outro filme aqui, outras imagens, figurinhas que a gente pode ver. Pronto, esse aqui, o 17. O 17 tem um planeta, né, e tem alguns o que? Macacos, figuras de macacos. Então, ó, se você juntar o que você está vendo e o que acabou de dizer, ó, planeta dos macacos, certo? Então não é muito difícil, né? Você vê que é algo fácil, porém, né, você tem que raciocinar, tem que prestar atenção, tem que ter foco, né? E tem que buscar lá na sua mente, né, pensando os pontos, interligando para que você dê o nome do filme, ok? Ó, outro aqui que a gente pode citar, esse daqui, o 20. Temos aqui uma pessoa que está correndo, né? Esse aqui demonstra, essa imagem demonstra que ele está correndo. E um bocado de quê? De figurinhas de galinha.
Então a gente pode deduzir que seria o quê? Por exemplo, a fuga das galinhas. Não é isso, pessoal? Outro. Pronto, esse 22. Esse 22 tem vários carros, né? E uns emojis de raiva. Pode ser o quê? Velozes e furiosos. Por quê? Porque os carros estão demonstrando aqui que eles estão andando rápido e as imagens do quê? De furioso. Então poderia ser nesse caso aqui Velozes e Furiosos. E esse 24 seria o quê? Uma lupa. Quando a gente está com uma lupa, a gente está fazendo o quê? Está procurando. Não é isso, pessoal? E aqui no caso do peixe, a gente pode remeter a qual peixe? A Nemo. No caso é o quê? Procurando Nemo. Tá vendo, pessoal, como é fácil? Claro que vai ter alguns mais difíceis, que vai ter que você pensar mais. Mas se você tiver, né, calma, se você pensar direitinho, né, você vai conseguir desvendar, né, cada figura, ok? Então essa era a proposta, né, da aula de hoje, é mostrar o que o raciocínio, né, é importante no seu cotidiano, que às vezes é uma coisa simples, porém como o seu cérebro não está acostumado a fazer tal atividade, isso torna mais difícil. Agora, se você tem o hábito de fazer, de pensar, de fazer desafios, aí quando você for fazer um desafio do cotidiano, você vai estar com o quê? Com sua mente quente, vamos dizer assim, e vai estar preparado para desvendar qualquer que seja o desafio, ok? Então essa é a proposta, mostrar para vocês que os desafios ajudam na concentração e no foco, né? Além de o que? De lhe deixar capaz de enxergar além do óbvio. Porque, pessoal, aqui é o óbvio, mas para você desvendar o óbvio, você tem que ter um conhecimento, você tem que pensar, certo, pessoal? Então essa é a aula de hoje, ok? Vou postar a atividade. Façam a atividade, coloque o nome completo, a turma de vocês, ok? Vai estar uma atividade parecida com essa para vocês desvendar quais seriam os filmes, certo? Para vocês praticar um pouquinho, ok, pessoal? Então até a próxima aula.